Vaz Teixeira para a sua intervenção. Não tenho necessariamente enfim, que radicar a sua intervenção na intervenção da doutora Patrícia da Silva, mas pode fazer algum comentário, se concorda com esse diagnóstico e, sobretudo, porventura, pedir-lhe um prognóstico. Está aberto, já há pouco havia algumas inscrições. Paulo Santos, Severino Boal. Paulo? Boa tarde. Aqui há uns meses atrás, acho que foi o primeiro-ministro britânico, o primeiro-ministro inglês, falou de uma forma meio irónica, meio ameaçadora, do verão mediterrâneo. Ele a falar de vocês estão com medo da primavera árabe, esperem os próximos meses por um verão mediterrâneo. E isto foi há uns meses atrás, acho que há mais de um ano. E parece-me que quem disse uma coisa destas, de acordo com aquilo que o senhor expôs logo no início da sua intervenção, pressupõe o conhecimento de uma lógica, de uma evolução das coisas que podem levar a essas profundas convulsões sociais. O que eu não percebo é, por um lado, fala-se muito da irracionalidade das decisões que estão a ser tomadas. Mas as decisões que estão a ser tomadas em nome de alguma coisa. Portanto, quando há uma pessoa com responsabilidades, que por acaso está fora do euro e que se tem oposto a muita coisa, a dizer uma coisa destas, a primeira coisa que eu ponho, que eu penso há aqui uma lógica que ele conhece e que não está a ser exposta. E que, por um lado, que lógica é essa? E que lógica é essa que justifica a tomada destas medidas completamente irracionais? Porque aquilo que nos dizem é, ok, se nós não tivermos esta ajuda, acaba-se a liquidez e com a liquidez não lubrificamos a economia e esta treta para toda. Portanto, é um medo terrível, porque isso é fome no espaço de poucas horas, 48 horas, 3 dias. Se isto para, se aquilo que lubrifica a economia para, uma população que vive quase maioritariamente dos serviços, quer dizer, isto é assustador. Portanto, eu volto à questão, qual é a lógica que motiva esta fuga para a frente? É corrupção? É máfia? Qual é a lógica que está por trás disto? É a minha pergunta. Bem, Severino Boal. Boa tarde, boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas isto foi um sábado muito conhecido que ainda não acabou. Eu tinha dito ao Renato, não poderia hoje deixar de passar por aqui, não só por ser o que é no MIL e também pela amizade de alguns anos e conhecimento ao Artur Batista Silva. Mas se permitem, vou concordando com algumas coisas, mas vou introduzir algum contraditório e alguma da parte que ouvi do Artur. E tendo como espaço é que nós estamos. Digamos que há 30 anos, tentar situar um bocadinho mais em Portugal. Há 30 anos que foram poucos os anos, e aqui já há uma provocação no sentido, que Portugal apresentou contas correntes e certas. Porque se andou sempre, há muitos anos, e há vários anos, décadas, esta parte, a fazer desorçamentação do Estado nos serviços. Responsabilidades que tive, em 2004, 2005, instruções rigorosas não orçamentar algo que ia ser pago no ano seguinte para fazer desorçamentação. Foi prática corrente. E os Estados todos da Europa, inclusive, especialmente Portugal, foi-se fazendo isto porque era a política que prevalecia em relação à parte técnica e à parte de gestão. Até que chegou um momento em que realmente se vive, em que a pessoa viveu-se uma crise financeira, não há o dinheiro, começaram a cortar o financiamento e temos um Estado português que era preciso pôr contas em ordem. Da parte política também, em jeito de provocação, é assim. Os calendários eleitorais ditam os governos
governos editam a manutenção dos governos, sejam eles partido A, partido B. Em 2011, sabia-se que o memorando estava a ser negociado, não era cumprível. Politicamente, sabia-se que havia uma mudança. E tudo indicava que havia uma mudança de governo. Portanto, o que foi feito para condicionar quem viesse para o governo ficasse amarrado a um memorando incumprível. Politicamente, pura e dura, esta realidade. A agravar a isto tem sido feito, mal ou bem, há muitos serviços que têm sido obrigados há década, ou há 10 anos, que não estavam habituados a orçamentar determinado tipo de produtos e serviços e compras. Têm sido obrigados a introduzir no orçamento retificativo de 2011 e o 2012 a introduzir verbas para o orçamento do Estado. Obviamente que ainda não chegamos, ainda há muita coisa escondida. E quando estamos a falar do Estado, não falemos só da administração central. A local também pesa muito. E pesa significativamente. As empresas públicas pesam muito tanto. Isto tem que ser feito. Senão, continuamos daqui a 5, 7, 8, 10 anos a não saber, na realidade, quanto é que nos custa ter o Estado que temos. Eu não partilho da opinião no sentido em que hoje, novembro de 2012, estejamos em condições de exigir aos nossos credores a alteração completamente do memorando. E não partilho porque, ainda acima de tudo, nós não tivemos um ano completo, só no final de 2012, poderemos estar em condições de fazer essa correção. E também é verdade que alguma coisa já foi corrigida. Só queria corrigir o número, não tenho aqui os dados todos para dizer, já não estamos com 4,75 de juros, mas 3,5. Já foi feita uma redução na questão dos juros. Se é por efeito do Banco Central também, também. Agora, estejamos em condições que nós não podemos ter, e dou um exemplo muito prático, tem a ver, nós, se há 20 anos, as estradas para chegar a um hospital, só dou o exemplo de viver na outra margem, na chamada margem do deserto. Se há 20 anos, para chegar a um hospital, as estradas eram inacessíveis ou tinham maior dificuldade, hoje não é possível continuarmos a pensar ter que ter à porta de casa um centro de saúde, né, como tínhamos há 20 anos. Tudo isto tem que ser alterado. Tudo isto é uma questão que vai mudar, tem que mudar, porque isto tem custos. Já fui muito mais eurocético e tenho muitas dúvidas que se dê a desagregação do euro. Num aspecto muito simples. É verdade que foram erros políticos cometidos para fazer a União Europeia, até porque só concebo, nesse aspecto é o meu euroceticismo, só concebo numa Europa federal, não tanto pela parte económica, mas acima de tudo logo pela parte da defesa. E quando em termos instrumentais de defesa, a defesa política e política externa, os Estados têm interesses conflituantes e não convergentes em determinados pontos no mundo, e quando não acredito muito na destruição neste momento política do euro, porque os riscos em termos de segurança externa da Europa são imensos e haverá sempre uma força política, uma vontade imensa política
pode ser que seja empurrar com a barriga, adiar sempre o destruir do euro, porque isso iria gerar, trazer de novo para dentro da Europa essa conflitualidade que neste momento está nas fronteiras da Europa. Tinha muito mais vontade para dizer outras coisas e até para contrariar alguns números que o meu amigo Artur Batista não partilha totalmente, mas acho que acima de tudo é que a nossa consciência como cidadão, eu já não vejo o Estado de Portugal que hoje a ter que ter as mesmas regalias que tinha que ter há 20, 30 anos atrás. Eu tenho que abdicar de regalias e de benesses e de serviços e ser contribuinte ativo para isso. Obrigado, Severino. Foram as duas primeiras questões. Carlos Vargas. Muito grato por estar aqui e ter ouvido as duas intervenções que achei de maior interesse e que, enfim, convergindo num aspecto que é Portugal deixou de ter relevância porque a sua economia perdeu peso, porque a base produtiva diminuiu, porque a globalização a agravou, porque não houve condições de atrair investimento produtivo. E, alegremente, com a adesão do euro, Portugal se foi satisfazendo os prazeres que em séculos anteriores já teve com os frutos da pimenta e do cacau e dos vários ciclos que tivemos. Sendo certo que o elo de ligação com os outros povos e de expressão portuguesa pode e deverá constituir uma alternativa, a minha pergunta aos dois é, na iminência do descalabro cambial, financeiro, orçamental e de toda a ordem que advém desta difícil situação de relação injusta, e concordo inteiramente, injusta é que Portugal se submeteu por falta de coragem, por falta de capacidade e sentido estratégico e por falta de honra de um património histórico de uma nação como a nossa, muito embora pobre, triste, mas deve ser firme e lamentavelmente não tem sido. Manifestamente há razões de ordem subterrânea da economia, do capitalismo financeiro, que determinam estas questões e certamente Portugal é hoje um alvo, não direi experimental, mas se calhar é quase uma cobaia. Como é que se manipula uma pequena economia que se julgava aberta, mas afinal é fechada? Enfim, dito isto e apelando àquilo que é o capital intangível da nossa história, os outros parceiros que falam a mesma língua, ou quase a mesma língua, porque até aí temos sido, de facto, brilhantes na asneira e os acordes ortográficos que, em vez de unirem, criam as divisões. Outros têm tido a aptidão e a capacidade de passar por cima das diferenças de acento e de sílaba e mantendo a mesma. Mas, enfim, os portugueses têm esta sina também de serem um pouco autoflagelantes e criam estas próprias situações. Não é de novo o acordo ortográfico é uma asneira, no meu entender. Atual, já houve outras no passado, e ao longo da história nós também temos sido constantes na asneirada. Faz parte da nossa maneira de estar. E acredito também que, de alguma maneira, este pequeno e pobre e triste país deve continuar a ter uma missão. Tem sido pioneiro em muitas coisas, nomeadamente nas questões de natureza humanística. Portugal foi o primeiro país que aboliu a pena de morte. Portugal, com todas as acusações que alguns europeus injustos, foi, do ponto de vista da relação intercultural, interétnica, um caso muito interessante. Não está livre, enfim, daquilo que são as asneiras, mais uma vez, mas acho que os portugueses deram sempre essa tónica de anarquia e de ajustamento, precisamente pela sua falta de força, isto é, nunca foi verdadeiramente uma potência que pudesse impor depois em cima de. A minha pergunta, com estes considerandos para os dois meus e os amigos que aí estão na mesa,
é em que medida e como é que Lisboa, o pós-euro, o pós o armazém de secos e molhados, chamado União Europeia, que já o vestiu, enfim, assim classificava, como é que nós nos podemos consertar e que é consertar na nossa existência, em termos de economia, em termos de nação, em termos de país, e em que medida é que, de facto, é verdadeira também a indicação que nós temos ouvido já há mais de 2 anos, começou até, vejam bem, um líder de um país também desgraçado que é Timor-Leste. Lembro-me bem, há cerca de 2 anos, um deles, já não sei qual dos dois, dos siameses, se foi o Xanana Guzmão, se foi o outro, o Horta, mas um deles terá, enfim, tirado partido num ativo de generosidade lusófona, tal como os angolanos também dizem de boca para fora, e também os brasileiros, e nós também, faz parte também isto é uma das idiosincrasias da cultura lusófona, sermos muito expansivos e às vezes fora de contexto. Mas em que medida é que isso de facto é real? Sendo certo que o Brasil e Angola em particular, e agora também Timor de alguma maneira, à custa, enfim, dos enormes recursos energéticos que vão sendo identificados e explorados, vão constituindo fundos soberanos, que obviamente têm que fazer os investimentos. E poderão, por que não, aplicá-los, enfim, na aquisição de ativos financeiros portugueses, no sentido de libertar Portugal de uma pressão que tem vindo a ser sujeita pelos tais mercados tiranos. Será verdade isso? Mais uma vez, a minha questão não é duvidar. Eu gostaria que fosse verdade. E todos nós aqui, de alguma maneira, estamos emanados de um sonho. E o sonho é que a lusofonia, que o toque de ser português se traduza por qualquer coisa palpável, isto é, a solidariedade. Será possível acreditar que vai haver, ou que há uma base solidária, potencial, no mundo da lusofonia, isto é, para além da União Europeia, que já vimos pelas brilhantes intervenções dos colegas, que de facto é uma construção que interessa aos outros. Lamentavelmente, nós não soubemos defender os nossos interesses. E aí é que é o grande busilis, como se dirá. Quem não defende, quem não puxa a brasa à sua sardinha, fica constantemente refrescada ou crua. Portanto, e neste caso, e ao longo do tempo da adesão à União Europeia e à comunidade das economias europeias, nós não temos sido habilmente defensores dos nossos interesses. Essa é, de facto, é seguramente um déficit. E hoje, as consequências estão aí. Portanto, a economia produtiva e o investimento na economia produtiva baixou, quer dizer, a nossa base produtiva desapareceu drasticamente ao longo dos últimos 20 anos, alegremente fomos vivendo à custa de dívida e hoje, será que os lusófonos são um ativo que a gente possa acreditar que seja verdade? Muito bem, Carlos. Luísa, Amorim. Boa tarde. Olha, eu quero agradecer muito as vossas intervenções, nomeadamente a sua. Eu tenho ultimamente deparado com o facto das notícias nunca me esclarecerem e fico sempre na dúvida se aquilo que estou a ouvir é realmente, pelo menos um lado, uma visão verdadeira. Embora possa haver várias visões, mas se aquela é pelo menos do ponto de quem relata a visão verdadeira. Então, não ouço nada, que é para não poluir e ficar mais facilmente absorver alguma coisa que eu acho que vale a pena. Por aquilo que, entretanto, disse, ficou-me uma dúvida, que é o seguinte: será que, portanto, a opção, de acordo com os dados que o Soutor transmite aqui, será que é verdade? Portanto, qual é a opção e porquê da opção, então, deste governo e dos outros? É por desconhecimento? É por incapacidade? Ou é por outros motivos que nós não sabemos quais? Como, por exemplo, também há aqueles falantes que vão aqui à foco, gostam de ver tudo a arder e, portanto, estes podem gostar de ver tudo a arder. Portanto, tem que haver, com certeza, porque se esses dados são postos em cima da mesa e, portanto, é do conhecimento público e político, então não se tomam decisões, isto aqui já é outra coisa. Porquê que não se tomam, então, as decisões acertadas e mais concertadas, visto que há outras possibilidades?
esta é a pergunta, é esta pergunta que lhe dirijo. Sobre a questão do euro, que é uma das coisas que tenho refletido, é se realmente seria uma coisa boa ou má, tudo tem os seus lados, o verso e o reverso. Eu gostava de saber a sua opinião sobre quais eram as consequências, principalmente do ponto de vista negativo, que nós poderíamos ter se deixássemos neste momento o euro. Pode ser que o seu livro seja como o oráculo, onde iam os lutadores romanos, é por isso que se diz os ides de março, portanto disseram para não ir a uma guerra porque senão ia perder, e ele foi no penúltimo dia e disse: já estamos nos ides de março e eu afinal estou vivo. E no penúltimo dia acabou por morrer. Isto pode ser os idos de dezembro, não é? Isto aqui é os idos de dezembro, portanto ainda temos o mês de dezembro, é quase como um oráculo, vamos ver se esse não é. Marcamos um debate logo ao início de janeiro. Exatamente, para saber se o seu livro foi o oráculo. Mas gostava de saber principalmente o que é que isso poderia trazer de negativo, porque é uma coisa que se fala muito, sairmos do euro, entrarmos no escudo, portanto há uma grande recessão, não sei, portanto eu não sou da área da economia, gostava que me esclarecesse. Muito bem, vamos então às respostas. Depois haverá uma segunda fase de perguntas. Doutor Batista da Silva. Relativamente à primeira pergunta,